Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clássico deste domingo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino promete mais do que emoções dentro das quatro linhas. O clima de rivalidade se intensificou nos bastidores após trocas de declarações afiadas entre os técnicos Abel Ferreira e Pedro Caixinha, colocando combustível em uma partida que já carregava um peso natural de decisão. Tudo começou quando, em uma entrevista coletiva, Abel Ferreira respondeu a uma pergunta sobre a preparação do Palmeiras para o clássico com um comentário que, embora indireto, foi interpretado como uma alfinetada ao adversário. Acredito no trabalho silencioso, no foco dentro de campo. O resto são distrações que não levam a nada, afirmou o treinador palmeirense, gerando murmúrios nos corredores do futebol. Pedro Caixinha, conhecido por não fugir de embates verbais, rebateu prontamente em sua coletiva pré-jogo. Aqui, no Red Bull Bragantino, nós trabalhamos com profissionalismo e respeito. Se isso incomoda alguém, não é problema nosso. Acredito que o futebol tem espaço para todos que queiram fazer diferente, disparou com um tom claramente direcionado. Confronto ganhou novos capítulos nas redes sociais, onde torcedores dos dois lados amplificaram a tensão. Enquanto os palmeirenses exaltavam o estilo disciplinado e vencedor de Abel Ferreira, os fãs do Bragantino não deixavam barato, destacando a coragem de Pedro Caixinha em desafiar um dos treinadores mais consagrados do país. A tensão escalou quando Abel, em mais uma coletiva, resolveu se aprofundar no tema, sem mencionar nomes, mas deixando claro seu posicionamento. Há quem goste de falar mais do que trabalhar, mas o que ganha jogos são estratégias bem executadas. Vamos mostrar isso no campo, declarou enquanto esboçava um sorriso confiante. Caixinha, por sua vez, respondeu com ironia: gosto de falar porque confio no meu trabalho. Quando você confia, não precisa se esconder atrás de frases feitas, disse o treinador português, inflamando ainda mais o debate. A rivalidade entre os técnicos lusitanos transformou-se no assunto principal do pré-jogo. Dentro do elenco, a troca de farpas entre os treinadores parece ter ecoado de forma positiva, servindo como motivação extra. Jogadores de ambos os lados demonstraram apoio a seus comandantes em entrevistas rápidas, reforçando a unidade de cada grupo diante da provocação mútua. A expectativa para o jogo é de um embate tático de alto nível. Abel Ferreira, conhecido por sua capacidade de adaptação e leitura de jogo, terá de lidar com um Red Bull Bragantino organizado e audacioso. Por outro lado, Caixinha promete um time que não abrirá mão de buscar o gol, mesmo contra um adversário tão qualificado. Nos bastidores, dirigentes das duas equipes tentaram minimizar as declarações, destacando o respeito entre os clubes e a importância de manter o foco na competição. Apesar disso, o clima de rivalidade já se instaurou e o clássico ganhou uma nova camada de emoção. Para os torcedores, o jogo é visto como uma verdadeira batalha. Nas arquibancadas do Allianz Parque, a promessa é de um espetáculo à parte, com as torcidas entoando cânticos de apoio a seus respectivos times. A troca de farpas entre os técnicos só aumentou a expectativa por um clássico inesquecível. Abel Ferreira e Pedro Caixinha já se enfrentaram em outras ocasiões, mas nunca com tamanha tensão. A história deste confronto ganhará mais um capítulo no domingo, e o resultado pode definir não apenas o rumo das equipes na tabela, mas também o impacto emocional para a sequência da temporada. Além das questões táticas, o duelo representa um confronto de estilos. Enquanto Abel aposta na consistência e na disciplina, Caixinha é conhecido por suas ideias inovadoras e ousadas. Essa diferença promete ser determinante no desfecho do clássico. O futebol brasileiro ganha com a rivalidade entre dois treinadores estrangeiros que trouxeram novas perspectivas ao cenário nacional. Apesar das provocações, ambos têm contribuído para elevar o nível do jogo e inspirar novas gerações de técnicos. A partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino vai muito além dos 3 pontos. Trata-se de um embate de filosofias, egos e estratégias, onde cada detalhe fará a diferença. Com a bola rolando, será o momento da verdade para ambos os treinadores. Independentemente do resultado, o clássico deste domingo já entrou para a história como um dos mais aguardados da temporada. O duelo promete ser lembrado tanto pelos lances em campo quanto pelas trocas de farpas que apimentaram o espetáculo.
Enquanto isso, torcedores e amantes do futebol aguardam ansiosamente para descobrir quem sairá vencedor desse embate. Abel Ferreira e Pedro Caixinha já deram o tom. Agora resta ver quem terá a última palavra. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar. O clássico entre Palmeiras e Red Bull Bragantino ganhou contornos de rivalidade pessoal após as declarações dos técnicos Abel Ferreira e Pedro Caixinha. As palavras afiadas entre os dois portugueses aqueceram ainda mais o clima pré-jogo, adicionando uma camada de drama a um confronto que já era decisivo para a temporada de ambos os clubes. A primeira faísca foi acesa quando Abel, em tom tranquilo, falou sobre sua filosofia de trabalho, enfatizando resultados e foco interno. Embora não tenha citado Caixinha diretamente, a mensagem foi clara o suficiente para causar repercussão. A resposta de Pedro não demorou, e sua veia provocativa logo trouxe um toque de tempero à disputa, evidenciando que, para ele, o futebol também é uma questão de narrativas. O envolvimento das torcidas nas redes sociais potencializou o embate. Os palmeirenses enxergaram nas palavras de Abel uma postura serena e assertiva, enquanto os torcedores do Bragantino celebraram a ousadia de Caixinha, que se posicionou como uma força a ser reconhecida no cenário nacional. O clássico, que já tinha sua importância tática, tornou-se uma disputa de orgulho entre os dois clubes. Curiosamente, a rivalidade entre os treinadores remonta aos tempos em que ambos trabalhavam no futebol europeu. Apesar de trajetórias distintas, Abel e Caixinha sempre demonstraram forte convicção em seus métodos, algo que agora se manifesta de forma mais intensa em solo brasileiro. Este clássico, portanto, não é apenas sobre o presente, mas também sobre um passado de competitividade que os acompanha. Dentro do campo, a expectativa é que as declarações dos técnicos se traduzam em estratégias agressivas. Abel, com seu histórico de montar defesas sólidas e explorar contra-ataques letais, terá de lidar com um Bragantino que promete sufocar o adversário desde o início. O duelo, além de tático, promete ser físico e intenso, refletindo a postura combativa de ambos os treinadores. Fora de campo, o impacto das provocações já se faz sentir entre os jogadores. Fontes próximas ao elenco do Palmeiras revelam que Abel usou as declarações de Caixinha para motivar o grupo durante os treinos. No lado do Bragantino, o técnico português também explorou a narrativa de Davi contra Golias, incentivando seus atletas a jogarem sem medo contra um dos favoritos ao título. Os bastidores do clássico mostram a força do futebol como espetáculo cultural. As trocas verbais entre Abel e Caixinha não apenas mobilizam torcedores, mas também atraem a atenção da mídia e de outros profissionais do esporte. A curiosidade sobre como essa disputa será resolvida em campo só cresce à medida que o jogo se aproxima. Alguns comentaristas esportivos veem a rivalidade como positiva, argumentando que ela adiciona uma dose extra de emoção e importância a uma partida já significativa. Outros, porém, questionam se as declarações não ultrapassaram o limite, desviando o foco do futebol para questões pessoais. Seja como for, o clássico tornou-se um evento imperdível. Abel Ferreira e Pedro Caixinha, com seus estilos distintos e personalidades marcantes, representam o que há de melhor no futebol contemporâneo: paixão, estratégia e ambição. O confronto entre os dois, embora intenso, é um reflexo da competitividade saudável que move o esporte, onde as diferenças são parte do jogo. Com o apito inicial, as palavras darão lugar à ação, e o Allianz Parque será o palco onde essa história será concluída. Independentemente do vencedor, uma coisa é certa: Abel Ferreira e Pedro Caixinha já deixaram sua marca neste clássico, e os torcedores terão um espetáculo para lembrar por muitos anos. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.